A Palavra de Deus. Estamos iniciando o nosso momento com a Palavra de Deus. Queremos cumprimentar os nossos amados das comunidades aqui de São José do Rio Preto, da comunidade da Vila Eumás e do Jardim São Marcos. Pedir as bênçãos do nosso Deus para os nossos irmãos de São Luís, no Maranhão, os nossos irmãos de Jacuí, nas Minas Gerais, e também Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós e possa nos guardar de todos os perigos e males. Queremos pedir as bênçãos também do Deus de Israel para os demais irmãos que têm acompanhado a palavra todas as semanas. Que Ele nos guarde e proteja todos os irmãos e suas casas e famílias desta situação de aflição que estamos vivendo, com o país enfrentando uma pandemia provocada aí por um vírus que veio do exterior e que está trazendo já um considerável número de internações e de mortes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós gostaríamos de dirigir uma palavra aos irmãos em relação à nossa postura diante desses perigos, dessas dificuldades que vivemos, do medo que por vezes toma conta do nosso coração. Sabemos que esta enfermidade, a Covid-19, ela é uma doença que tem ceifado um grande número de vidas em muitos lugares. Nos Estados Unidos, essa semana, atingiu-se a cifra de 2.000 mortos por dia. Aqui no Brasil não tem sido tão alto, mas ainda sabemos que a doença está se propagando. Tivemos aí alguns dias com 150 mortes e outros um pouco menos. Mas vamos vivendo, enfrentando cada dia as suas dificuldades, diria o Senhor. É uma doença grave. Se não fosse, não estaria provocando tantos transtornos. E por isso mesmo exige de nós uma postura adequada diante da vida em cada dia que nós estamos passando. As experiências que estamos vivendo, tudo isso deve enriquecer a nós de melhor entendimento das coisas relacionadas com a experiência que Deus nos deu. Deus tem sido muito bom conosco, não tem nos deixado faltar coisa alguma. Certamente alguns de nós têm passado por provas, mas também sabemos que isso é necessário. Eu gostaria de ler aqui uma passagem para os irmãos, se quiserem acompanhar, que abram o seu evangelho, a sua escritura no Evangelho segundo Marcos. No finalzinho do Evangelho, no capítulo 16, a palavra diz o seguinte, versículo 9, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente o Senhor apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa,
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Evidente que nós estamos diante de uma situação em que Jesus havia morrido. E depois de algum tempo, ele começou a se manifestar, a aparecer a alguns dos discípulos, daqueles com quem ele tinha maior intimidade. E nós vemos que esses discípulos, aqueles que viram o Senhor, eles correram para informar os demais que o Senhor não havia morrido, o Senhor estava vivo. Ele havia passado por aquele processo que nós chamamos de ressurreição, que é a saída da morte para a vida eterna. E mesmo assim, tendo já ouvido muitas vezes o Senhor falar da eternidade e da vitória da vida sobre a morte, eles não acreditaram. Eles estavam envolvidos na incredulidade. Então, nós vemos que esse tempo que vivemos, também a nossa fé, ela fica abalada, porque estamos ameaçados pela morte. E parece até que nós não ouvimos ainda falar de vida eterna. Parece que nós estamos assustados, espantados. E muitos de nós têm agido como agem a maioria dos homens, a maioria das pessoas, frente ao perigo de morrer. Parece até que nós cremos na morte do mesmo modo que creem as pessoas que estão lá fora, que não têm conhecimento deste evangelho, do evangelho do Senhor, do evangelho da salvação. Aqui na passagem, o Senhor aparece finalmente aos 11 discípulos, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto. O Senhor ficou bravo com eles por causa da incredulidade e da dureza do coração, porque eles não haviam crido naqueles que já tinham visto que o Senhor não houvera sido tragado pela morte. O Senhor não foi tragado pela morte naquele instante. Então, disse-lhes o Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, certamente o Senhor, ele já nos instruiu aqui a respeito do poder que tem a fé. Se nós cremos verdadeiramente no Senhor, não é possível que nós vamos nos colocar diante desse grande perigo que está no mundo da mesma forma como as pessoas estão se colocando. É evidente, eu tenho comentado com os irmãos, tenho escrito alguns textos informando a comunidade. Todos nós precisamos ter as devidas cautelas em relação a estarmos isolados e a nos protegermos para nós não contaminarmos as pessoas e não sermos contaminados por elas. Mas se a doença vier bater na nossa porta, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos agir perante a enfermidade? Jesus disse assim: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós vamos sair correndo de diante daqueles que estão doentes, não vamos colocar as nossas mãos sobre os enfermos para nós orarmos por eles, para que eles sejam curados. As curas que Jesus disse que nós faríamos não envolve a cura de alguém que está enfermo por
causa de um vírus, não é momento de nós fazermos uma reflexão a esse respeito, irmãos? Eu penso que sim. Eu penso que nós estamos com medo da morte, como estão com medo da morte todos os homens. Parece até que nós não temos o Espírito do Deus vivo. A impressão que dá é que se houver um doente dentro da nossa casa, nós não vamos ajudá-lo, vamos isolá-lo, não vamos orar por ele, não vamos pôr a mão sobre ele. E pior, parece que nós não cremos que a nossa fé é capaz de mover os céus para trazer a solução definitiva para aquele mal, a cura do mal. Parece que a gente não acredita nisso, irmãos. Estamos cheios de temores, enquanto precisávamos estar cheios de coragem, porque nós vamos enfrentar muitas outras dificuldades. Aí nós estamos enfrentando o medo da morte, o risco de perdermos a nossa vida por causa de um vírus, uma doença. Isso já aconteceu muitas vezes na história do nosso povo. Nós estivemos envolvidos. Mas, no futuro, nós vamos enfrentar outras provas. Nós vamos enfrentar outras dificuldades. Os irmãos podem ter certeza. E envolve também o risco de perdermos a nossa vida. Mas o que é perder a nossa vida? É perder a vida do corpo, porque a alma não perde a sua vida. Ela segue existindo na eternidade até que Deus possa determinar a sua volta para o mundo terreno. Nós precisamos olhar a vida por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Não é possível que nós vamos estar diante do inimigo tremendo de medo, irmãos. Como aconteceu no exército do Senhor lá diante dos filisteus, né? E o Golias estava lá, um gigante enorme, todo mundo com medo dele. E Davi era um homem pequeno, de pequena estatura, e ele chegou e se pôs a enfrentar com a sua criatividade, com a sua coragem, com a sua fé. E ele enfrentou o gigante e venceu a batalha, mostrando que nós temos Deus do nosso lado. Então não vamos enfrentar essa enfermidade, essas dificuldades que nós estamos passando com o nosso Deus. Deus permitiria que um dos seus filhos viesse a ser tragado pela morte se ele não o quiser? Certamente que não. Deus não o permitiria. Temos que crer, irmãos, que a nossa casa, ela tem uma proteção especial do nosso Deus. Ah, mas a casa do fulano, a casa não sei de quem, a doença entrou lá dentro, porque Deus assim o quis. Se entrou é porque não estava procedendo como deveriam estar procedendo. Nós não somos juízes de ninguém, mas pode ter certeza que se Deus deseja que alguém fique enfermo por causa dessa peste que está sobre o mundo, isso vai acontecer. Ninguém vai impedir. Pode ter certeza disso, irmãos. Pode se proteger, pode usar álcool gel, pode usar máscara, pode usar o que você quiser. Você vai ficar doente. Porque Deus quer que seja dessa maneira. Então, nós precisamos olhar a vida de uma outra forma. Olha, se nós pensarmos que a nossa casa ela é igual à casa de uma pessoa ímpia, que Deus está protegendo a nossa casa do mesmo modo como Ele protege a casa das pessoas comuns, então a nossa fé, com certeza, é vã. Não vamos pegar na serpente, porque ela vai nos picar, nós vamos morrer. Não vamos beber nada que seja venenoso, né, que possa fazer algum mal a nós, coisas mortíferas, porque morreremos. Não vamos pôr a mão na cabeça das pessoas, sobre os enfermos, porque eles não serão curados, porque o Espírito de Deus não está com nenhum de nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa casa, evidentemente, tem uma cobertura diferente da casa das demais pessoas. Isso não dispensa o cuidado. A fé, em nenhuma circunstância, dispensa o cuidado. Mas a nossa fé tem que ser diferente da fé do homem comum. Nós temos que
enfrentar as dificuldades crendo que Deus está zelando de nós como o povo escolhido. Nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel bíblico, a nossa história está nas Escrituras, nós somos almas eternas, nós não podemos nos deixar envolver pelo medo, não podemos nos deixar envolver pela preocupação. Deus está tomando conta de nós e olhando todas as coisas. Temos que enfrentar esta pandemia com coragem e sabendo que Deus cuida de nós de uma forma diferente daquela forma como Ele cuida das pessoas comuns, porque nós somos o seu povo. Se não for assim, então tudo o que temos dito não tem valor. Que Deus nos ajude a compreender com mais clareza tudo que está à nossa volta, sem temor. Tenhamos medo de Deus. Nosso temor precisa ser do Senhor, porque Ele pode sim tirar a nossa vida a hora que Ele quiser. E pior, pode lançar a nossa alma no inferno. Então nós precisamos temer o Senhor, não temer a morte do corpo, porque ela não fará nenhum mal a nós. Os irmãos podem ter certeza disso, se nós já tivermos recebido do nosso Deus a vida eterna. Nós cremos nisso, e se cremos, a vida de Deus está em nós. Amém. Nós escolhemos para a lição desta noite um capítulo bastante conhecido do livro de Isaías. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas escrituras. O capítulo é o 40, e nós vamos falar sobre o livramento prometido ao nosso povo. A palavra, ela começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A palavra está falando aqui a nós. Eu tenho dito aos irmãos que estas escrituras, elas foram escritas especialmente para o povo de Deus, especialmente para Israel. E se não há uma forma dos cristãos se identificarem com esse Israel bíblico, então os cristãos, eles estão fora do contexto das escrituras sagradas. Porque não há nenhuma passagem em que nós vemos a palavra sendo dirigida aos cristãos. Ao contrário, a palavra só é dirigida ao povo de Deus e às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, consolai o meu povo. A palavra é dirigida ao povo de Deus. Esse povo precisa ser identificado, ele precisa ser conhecido. Nesses dias que antecedem a chegada do reino, esse povo precisa ser levantado para que tenha acesso à mente divina e receba de Deus as mensagens que precisa passar para esta humanidade. Ora, irmãos, é claro que a humanidade está perdida. Dá uma olhada na situação que está o mundo. Os governantes não sabem mais o que fazer. Eles não se entendem em ponto algum. Claro que se perdeu a estabilidade do pensamento em todas as áreas da experiência humana. Na área profissional, na área política, na área filosófica, na área religiosa, em todas as áreas do pensamento humano. Há uma grande instabilidade, não há mais concordância, porque houve um rompimento
pela presença do mal. Eles acham que o mal é uma coisa subjetiva. Não é. É uma energia, podemos dizer assim, em termos mais científicos, que envolve os pensamentos, as mentes das pessoas e trazem uma grande instabilidade. O povo de Deus precisa, no meio dessa geração perdida, se acordar, despertar para cumprir a sua grave tarefa, a sua grave missão de passar a mensagem de Deus a esse mundo que está cada dia mais perdido, e cada dia ele se perde mais. Dizei ao meu povo, aqui disse o profeta, que ele sofreu ao longo do tempo por causa das suas iniquidades, mas esse tempo já está terminando. A milícia é acabada. A milícia no que sentido? A militância do povo, a sua luta, a sua história de expiação de iniquidades já está se encerrando. Então, muitos de nós ainda passam por provas, por dificuldades, porque ainda sofremos a consequência das experiências vividas em outros tempos, pois nós sabemos que a alma é eterna, que ela vive continuamente. A alma não para de nascer, porque ela vem para construir o futuro, que é o reino de Deus, e ele vai ser aqui estabelecido na terra, nós sabemos disso. O reino de Deus não é no céu. Nós não fomos feitos, criados para viver com Deus, nós somos gerados de Deus para viver na obra dele, que é o universo. Criar neste mundo, neste lugar, uma nova civilização, a civilização terrena. Agora será um mundo novo, porque as coisas velhas elas vão passar, produto da nossa inferioridade, da nossa ignorância. Se o povo de Deus sofre a consequência da sua ignorância dos seus pecados, imagina o que sofre o povo do mundo, as pessoas que ainda não conhecem Deus. Não é difícil de entender a causa de tantos males, como nós estamos vendo aí nos meios de comunicação. O versículo 3 fala aqui daquela voz que clamava no deserto, né, que era o João Batista. As referências estão em várias passagens dos evangelhos, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, João capítulo 1. São referências feitas àquele que veio um pouco antes de Jesus para preparar os caminhos do Senhor. Aquele que clamava no deserto. Nós sabemos que João Batista ele vivia no deserto, era um homem diferente das pessoas do seu tempo. Era um grande profeta. E foi ele que recebeu o Senhor, que o batizou, iniciou ali o ministério do Senhor, mesmo tendo dito a ele que ele não tinha condições nem de sequer carregar as sandálias do Senhor. O Senhor disse, não, mas faça assim, para que se cumpra conforme as expectativas. Inicia assim a chegada do reino de Deus. E aí o profeta começa a falar dele aqui, Isaías, né? Todo vale será exaltado. Aquele que está baixo será levantado. Todo monte, todo outeiro será abatido, os orgulhosos, os soberbos, né? É uma vergonha que nós estamos vivendo no mundo hoje. Hoje, com essa história da pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas exaltadas no meio político, no meio científico. Um cientista é contra o outro não se entende com aquele que disse uma coisa com a qual ele não concorda. É uma confusão sem fim, porque cada um está sendo dominado pela sua própria vaidade. É uma vergonha isso. Essas redes sociais, a internet hoje facilita bastante a exaltação do ego das pessoas, né? Uma vergonha. É cheio de heróis, cheio de sábios. Não são heróis que não são sábios. Na verdade, são falsos sábios. E são heróis de nada, né? Porque diante da morte, eles também vêm sendo atingidos. O que mostra que todos nós, na verdade, somos frágeis, somos pecadores e precisamos reconhecer a Deus. É impressionante. Não se fala de Deus em lugar nenhum. No meio dessa grande confusão que está havendo na terra hoje. As pessoas só lamentam aqueles que morreram.
O Senhor vai endireitar aquilo que é torto, o que é áspero será aplainado. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente o verá. Quer dizer, a glória do Senhor será vista em todo o mundo. Eu fico pensando, irmãos, o que o Senhor não fará para derrubar todo este sistema que está no mundo. É uma coisa vergonhosa, né? As nações ali, se puderem passar para trás a outra nação, ele passa para trás. Há exemplos de solidariedade entre as nações, mas há exemplos vergonhosos de pirataria, de coisas que se faz para conseguir aí aquilo que eles precisam, as nações precisam, para atender esse grande número de pessoas que estão ficando doentes por esse mal que veio sobre a terra. E a palavra, ela segue dizendo, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como a flor do campo. Mostrando aqui o que é a soberba do homem, o que é a vaidade do homem, a sabedoria do homem, a sabedoria da ciência. O que é? É nada. É como uma flor que perde a sua beleza no campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Então, sobre o mundo, a sabedoria que nós temos hoje, acumulado pela ciência, né? Os homens pensam que vão resolver todos os problemas com a ciência. Alguns dizem até que agora é um tempo da ciência ser reconhecida por todo mundo. A ciência sem Deus é nada. A ciência sem Deus, ao sabor dos ventos invisíveis, é nada. Ela é utilizada para o mal, como vem acontecendo. Mas a ciência não faz muitas coisas boas? Faz sim, mas não são as coisas boas que trazem malefício ao corpo da sociedade, mas são as coisas más. E num mundo globalizado, nós sofremos a consequência de tudo que se faz. Tanto que esse germe que apareceu aí, que está destruindo as vidas, ele apareceu lá na China e se propagou por todo o mundo, mostrando que tudo que se faz num lugar tem consequência nos demais lugares do planeta. A gente precisa entender isso. Então, a vaidade do homem, a sua sabedoria não é nada, é como a erva do campo. Tem uma flor bonita, né? A pessoa, ai, coisa linda e tal. Agora, quando passar essa pandemia, vai ser uma euforia. Ah, sim, vencemos. A ciência agora vai ser reconhecida, por ela nós vamos resolver todas as coisas. Não é verdade. O homem vai para o caminho da vaidade, da soberba, do desprezo à existência de Deus. E as consequências serão danosas. Nós sabemos, porque estamos nos aproximando do fim dos tempos. Com certeza, irmãos. O reino de Deus está perto de chegar. Mas antes haverá muito choro e ranger de dente. Então seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, nós não estamos falando aqui de um Deus de religiões. Isso precisa ficar claro, irmãos, porque Deus está revelando a nós uma ciência. Essa ciência ela já existe no mundo há muito tempo. Há muito tempo, mesmo antes de Cristo. Mas os homens nunca aceitaram. As religiões que deveriam aceitar essa ciência, elas simplesmente deixaram o conhecimento de lado e partiram aí para uma interpretação irracional das escrituras sagradas, tomando delas apenas aquilo que lhes interessava para atender os grupos que faziam parte dessas religiões, dessas crenças. Isso é assim até os nossos dias. Então, quando nós falamos aqui que a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, não estamos fazendo referência a nada que vem de religião, mas aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Você que se sente povo de Deus, você meu irmão, você minha irmã, toma a sua escritura, vai ler a escritura, pede ao Espírito de Deus que te esclareça definitivamente sobre as coisas que estão acontecendo. Deus vai falar com você. Isso é de fundamental importância. Nós não podemos depender das religiões, de pastores, de padres, que têm lá o seu papel, mas nós sabemos
que as coisas já há muito tempo não vão bem entre esses homens. Respeitamos, evidentemente, todas as crenças, todas as igrejas, pessoas e posturas e conceitos, mas nós não estamos nos referindo a igrejas, não estamos falando de religiões, nós estamos falando do povo de Deus. É um povo especial, é um povo escolhido, é um povo que está despertando agora para as realidades, despertando agora para as tarefas que precisa desempenhar. Veja o que diz o versículo 9. Tu, ó Sião. Quem é Sião? Judeus e cristãos, não tem outros. Só judeus e cristãos anunciam a palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Sem dúvida, há outros povos, outras religiões e crenças promovidas pelo nosso Deus, mas a mensagem das Escrituras tem a ver com este Sião bíblico. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, a palavra parece nos chamar a atenção para isso, como se a nossa fé estivesse fragilizada pela dependência que nós tínhamos do mundo, do sistema de compra e venda, do sistema das profissões. As pessoas não faziam mais nada, inclusive o povo de Deus não fazia mais nada a não ser se ocupar de ganhar, de ter, de ser, de viver, de passear, de gozar. Era isso que o povo fazia, irmãos. E fomos lançados numa situação de reclusão. Tivemos que ficar recolhidos em nossas casas para nós refletirmos sobre a vida, para nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. Então, a palavra que eu vos falo, ela subsiste eternamente. Nós precisamos anunciar essas boas novas. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Tu, ó Sião, anuncia. Tu, Jerusalém, anuncia boas novas. Levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. Diz à cidade de Judá. O que é a cidade de Judá? O povo de Deus. É o povo de Deus. As cidades que estão lá em Israel, sim. E as demais cidades do mundo. Porque o povo de Deus está espalhado no meio dessas cidades, em todas as nações do mundo. Não só como judeus, mas como descendentes de judeus e mesmo entre os gentios. Nós não estamos falando aqui de corpos, mas de almas. E as almas são eternas. Elas nascem sucessivas vezes, continuamente, para dar cumprimento à vontade do nosso Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós olharmos por esse ponto de vista, então sabemos como as coisas se encaixam perfeitamente. E que a crise que está hoje atravessando a humanidade está prevista há muito tempo nas Escrituras Sagradas, pelas profecias. É a crise do fim do mundo. Mas o mundo não vai acabar, evidentemente. Demorou tanto para chegar até aqui, irmãos. Demorou tanto para se construir o que hoje nós temos em nossas mãos. Por que Deus iria pôr fim a todas as coisas? Isso é um pensamento pueril, um pensamento simplório, comum, proveniente do fanatismo religioso, da irracionalidade que, infelizmente, está no coração de muita gente que se diz pastores do rebanho. Vamos ter cuidado para a gente não ser enrolado nessas fantasias, porque esta fé, ela não subsistirá. Esta fé, ela não se sustentará. Quando vierem os grandes eventos, a pandemia, o medo de morrer, do vírus chegar aqui, chegar ali, isso não é nada. É só o começo, irmãos, de um período mais difícil que virá. Porque nós seremos provados como povo de Deus. Ou pensa que não? Então está escrito na palavra do Senhor que Ele vai nos passar pelo fogo, como Ele purifica o ouro e a prata, e nós achamos que não vai haver dificuldades. Ora, irmãos, é claro que vão haver dificuldades. Esperamos que você se encha de coragem, de ânimo, de firmeza para enfrentar essas lutas. Então, anuncia fortemente: eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, seu braço dominará por ele.
Eis que o seu galardão está com ele, e seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente, mostrando aqui como Deus vai recolher as suas ovelhas em todos os lugares, de forma carinhosa, para que ele se ajunte num só rebanho. Ele diz aqui que Deus é o nosso pastor, e é mesmo. A sua expressão se dá na pessoa de Jesus, o Cristo, que é o Messias, é o Adonai dos judeus, é o mesmo Senhor. Essa confusão de Jesus é uma coisa, Adonai é outra, isso é coisa de religião. Os sábios sabem muito bem que é um Senhor só, não tem dois senhores. É aquele que representa o Altíssimo, o Eterno, aqui nessa terra, nessa pequena terra. Há outros mundos habitados, evidentemente. Um dia nós vamos saber disso. Aí ele começa a indagar aqui sobre a grandeza de Deus. O Espírito começa a mostrar a nós, que somos o rebanho, qual é o Deus que nós temos diante de nós. E ele diz: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus. Recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Olha a natureza. Quem você acha que fez tudo isso, irmão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Nós não estamos falando de um Deus que foi feito por outro Deus, nós estamos falando do Deus eterno, o nosso Pai, aquele que sempre existiu, irmãos. Sempre existiu. A grandiosidade da sua obra mostra a sua perfeição. Tudo é perfeito. Perfeito. Se alguma coisa está fora do lugar, é porque nós ainda não entendemos o propósito de Deus. Pode ter a certeza disso. Não entendemos o propósito de Deus. Com quem tomou o Senhor conselho, que lhe desse entendimento e lhes ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento, lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, porque lá havia muitos cedros, né? Muitas matas. Nem os seus animais para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhantes? Ao nosso Deus, ou com que o comparareis? Nós que somos o povo, precisamos saber que este Deus está acima de todas as coisas. É claro que ele tem poder sobre tudo. A sua obra é sustentada constantemente pela sua mente. Não foi dito na palavra essa semana que nós temos à nossa disposição a mente do Senhor? Foi dito isso para nós, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2. Então, nós temos que saber que tudo o que está se passando está sendo movimentado pela mente do Senhor. Eu faço o bem e o mal. Eu faço as trevas e a luz, diz o Senhor. Aqui no livro do profeta Isaías. Então, tudo o que está acontecendo é fruto desse grande poder, desse Deus maravilhoso. Depois ele chama a atenção aqui por causa da idolatria. Nós sabemos que no meio dos cristãos existe uma idolatria sem fim e que certamente trará consequências. Isso é a mesma idolatria lá de Israel, das tribos do norte. Eles adoravam fazer ídolos, adoravam se envolver com os povos lá que tinham outros deuses, né? Pois é, ainda isso está presente no meio dos cristãos. Mas no tempo certo tudo vai ser purificado. Os irmãos podem aguardar. Versículo 19, o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. Parece que nós estamos falando dos nossos dias. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover.
Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Claro que se desde o princípio vos notificou, ele está falando com as mesmas almas, que estava lá desde o princípio. As almas nascem constantemente, expandindo a população do planeta. E as almas continuam aqui, e continuam na idolatria, irmãos. Não sabeis, porventura? O Senhor é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra, mostrando o poder de Deus, a grandiosidade do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, que nunca quis ser representado por qualquer tipo de imagem, seja de ouro, de prata, seja de pau, seja do que for, de pedra. Deus não quer ser representado por coisas materiais. Ele precisa ser adorado interiormente, pelo nosso pensamento, entendendo e compreendendo os propósitos daquele que criou todas as coisas. Entendendo, é uma ciência, nós precisamos entender a ciência do invisível, porque ela vai nos ajudar a nos preparar devidamente para nós vivermos no reino. Mal se tem plantado, versículo 24. Mal se tem semeado, mal se tem arraigado na terra o seu tronco, mas já se secam. Quando ele sopra sobre eles, o Senhor, e um tufão os leva, como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Tem sido feito muitos males na face da terra, diz a palavra de Deus. Muitos males. Mal se tem semeado, mal se tem arraigado. Quer dizer, as suas raízes penetraram profundamente na terra. E ninguém consegue remover. Nem mesmo os homens, né? Os homens querem aperfeiçoar aí os seus sistemas de vida e tal, achando que eles poderão construir o futuro. Isso não vai acontecer. Porque o mal é uma coisa viva, é uma semente, é um espírito, é uma energia da qual o homem não consegue se livrar. É necessário uma intervenção da mente de Deus. Não é intervenção invisível, espiritual, não, é uma coisa real. Deus vai interferir nos processos da terra que estão acontecendo atualmente na civilização terrena. Ele vai interferir para impedir que o homem ponha à destruição todas as coisas que foram até agora conquistadas. A terra seria destruída, a vida seria extinta da terra se Deus não fizesse essa intervenção. Então, o mal que está arraigado na terra, versículo 24, os irmãos conferem aí. Parece que é um tronco, né? Mas o mal já está secando. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Então, a palavra é maravilhosa. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Quem criou tudo que existe. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todos pelos seus nomes por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ainda que o Espírito procura nos falar da grandiosidade desse Deus maravilhoso. Quem foi que ordenou todas as coisas, né? Uma coisa que a ciência não consegue entender. O cientista tem um espírito de ceticismo, né? Não acredita em nada. Ele deveria acreditar, porque ele trabalha com as maravilhas da natureza, da criação. E quem ele pensa que fez essas coisas? O nada. O que havia antes de tudo ter iniciado.
Existe lá aquilo que nós chamamos de Pai eterno, a eternidade, o ser eterno. Que não é homem, não é espírito, não é nada, está além. Deus é espírito só na criação, mas além da criação está o Pai. Está aquele que sempre existiu, o Pai eterno. Então nós precisamos entender a grandiosidade desse Deus. É claro que ele não é material. É claro que ele só pode ser acessado por uma percepção que está além do sentido físico. Um sexto sentido, poderíamos dizer. E quem não fizer isso, quem ficar preso nas formas, na exterioridade da prática da fé, a atividade religiosa, né, vai pensar que sabe daquilo que não sabe. Quando morrer vai ter uma surpresa desagradável, porque ninguém morre. A gente só perde a consciência que dorme e acorda do outro lado. E aí nosso estado do outro lado será determinado por aquilo que nós fizemos aqui. Esse estado não é definitivo, mas poderemos passar um longo tempo sofrendo, porque não nos interessamos pelo Senhor. Fizemos juízo das religiões. Ah, essa religião é isso, é aquilo. É claro que as religiões elas são meio atrapalhadas, porque é produto da mente do homem. Foram os homens que criaram as religiões, irmãos. Gostaria que fosse o quê? Uma coisa muito moderna, muito maravilhosa? É claro que não. Evidente que não. Mas a palavra, ela está à nossa disposição. Ah, mas eu não fiz curso de teologia. Ótimo. Se você não fez curso de teologia, não faça. Porque se você fizer, você vai virar um religioso tradicional comum. Um teólogo que não sabe o que está falando. Não faça. Peça para o Espírito te ajudar a entender as Escrituras Sagradas. Ele vai te ensinar dentro da tua condição. Tá bem? É muito mais seguro. Porque dizes então, ó Jacó, e tu falas, ó Israel. É Sião, está falando do povo. O meu caminho está encoberto, o Senhor me abandonou. Meu juízo passa despercebido. Ó meu Deus, está acontecendo, o Senhor não está vendo, ó Deus. A pandemia está aí, o vírus está batendo na porta da minha casa, o Senhor não está vendo, não. A gente às vezes questiona Deus. Não sabes, não ouviste, versículo 28. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Claro, irmão. Evidente que nós estamos diante de um Deus que não se cansa, de um Espírito que está em constante operação. Estamos diante do motor do universo, aquilo que move todas as coisas. Tudo que existe é movido pela mente divina, manifesta na criação relativa, enquanto o Pai permanece no seu estado de eternidade. É inescrutável o seu entendimento. Não se pode entender em profundidade aquilo que nós gostaríamos de entender. É como se fosse algo insondável, porque Deus habita na luz inacessível. Ele habita além daquilo que nós podemos imaginar. Mas isso não leva nós a não entendermos que existe um Deus. Ao contrário. Nós podemos nos aproximar desse Deus, crendo que ele existe em primeiro lugar. E depois sabendo que ele preside todas as coisas. Se ele preside todas as coisas, o que fazemos tem a ver com esse Deus. Então não há liberdade plena? Não há liberdade plena. Só os loucos imaginam que há liberdade plena. Porque cada um é prisioneiro do que faz, seja o bem, seja o mal. Assim funciona a criação, o mecanismo é esse. Ah, mas eu não aceito, não creio. Bom, tudo bem, quando você chegar do outro lado lá, conversa com o teu Deus. Pergunta para ele por que ele fez assim. Tá? Mas tem uma razão. E funciona assim. Dá força ao cansado esse Deus. Dá força ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Percebe que é um Deus agindo a teu favor? Então, na hora da doença, na hora da dificuldade, na hora do medo, da angústia, tem um Deus agindo a teu favor. É um Deus real. E você precisa aprender a falar com esse Deus. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque Deus é a sua força, porque Deus é o seu sustento. É isso que nós precisamos entender. Então, nesses tempos de dificuldades, é preciso anunciar a Deus para as pessoas, falarmos que o mundo está ruindo por culpa dos homens. Medita sobre o que está se passando, você vai ver que, no fundo de tudo, os interesses, na verdade, financeiros, do poder material, é que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos disso, irmão. Porque o homem não se satisfaz com o que tem, quer ter cada vez mais. E baseado nisso, ele criou esse mundo globalizado, onde todo mundo vai de um para o outro lado. Tem suas vantagens? Tem, mas tem suas desvantagens também. E nós estamos diante de uma das desvantagens desse sistema criado pelo homem, porque esse não é o sistema criado por Deus. Deus criou as coisas de uma forma diferente, mas o homem foi lá e fez do jeito dele. Resultado, está dando errado. Pior, vai dar muito mais errado ainda, é só uma questão de tempo. Quem viver, verá. Vai ver o estrago que os homens vão fazer na terra. Mas Deus, ele vai interceder. Então, nós cremos nesse Deus. Nós somos esse Sião que precisa anunciar boas novas. Nós podemos enfrentar as nossas lutas com a certeza de que nós seremos vitoriosos, porque a palavra de Deus diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Consolai, nós vamos ser consolados. Deus haverá de nos dar a firmeza de caráter e as condições favoráveis para nós enfrentarmos essa luta, que é só uma batalha. E outras batalhas que virão com toda certeza, com maiores aflições, com maiores dificuldades. Mas tudo isso indica a chegada do reino que não deve tardar. Que Deus nos abençoe no seu grande amor, na sua misericórdia, na sua bondade, e possa olhar cada um de nós, a nossa casa, na linguagem bíblica, a nossa tenda, e que Ele não permita que esta peste entre na nossa casa, e que Ele guarde o povo Israel, as suas ovelhas, em todos os lugares do mundo, independente das religiões e das crenças. Elas sejam guardadas, protegidas, para que um dia nós todos estejamos juntos como a grande nação que haverá de mostrar ao mundo os caminhos para que a felicidade dure para sempre. Sejamos nós todos abençoados, em nome do Senhor. Amém.